Brasil na sua casa. Assine agora mesmo. sling.com/Brasil. Tá na Hora entra no ar de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Hoje, quinta, o papo aqui é muito informativo para todos os brasileiros que acompanham as novidades do Boletim do Consulado no Tá na Hora. Apresentação, Neise Cordeiro. Olá, pessoal, e sejam todos bem-vindos aqui ao programa Tá na Hora de hoje, desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Agora são 12 horas com 38 minutos e já me encontro aqui com o cônsul adjunto Leonardo Gomes Rabelo, do Consulado Geral do Brasil em Miami. Mas antes quero agradecer aqui o apoio de um dos nossos patrocinadores, que é a Sling TV, que oferece 5 canais brasileiros nos Estados Unidos: a TV Globo Internacional, Record TV Américas, PFC Internacional, Band Internacional e Band News no pacote Brasil Mega, que vocês podem adquirir por apenas $35 ao mês e podem usufruir de qualquer aparelho digital, Smart TV, tablet, celular. E basta entrar no site da Sling, que é sling.com/Brasil, para saber mais detalhes deste pacote que está sendo oferecido por tempo limitado. Mas aqui estamos de volta, né, com o Leonardo Rabelo, cônsul adjunto do Consulado Geral do Brasil de Miami, com mais notícias no nosso Boletim do Consulado de hoje. Boa tarde, Leonardo. Você me escuta, Leonardo? Boa tarde, Neise. Opa. Boa tarde aos ouvintes da... Escuto, consigo escutar sim. Joia. Talvez um ou outro corte, mas escuto bem. Boa tarde aos ouvintes da Gazeta News, Tá na Hora. Bom, mais uma vez um prazer e uma satisfação poder participar do programa. Prazer é nosso, Leonardo. Então, o assunto de hoje que você havia me comentado, que nós sempre falamos aqui no programa sobre a importância de fazer o agendamento, né, para sermos atendidos no consulado. Mas há alguns casos, né, que são emergenciais, que não necessitam esses agendamentos, né? Então você vai falar sobre isso para nós hoje, não é verdade? Sim. É muito importante o tema, porque mais uma vez estamos chegando ao final do ano, as pessoas têm passagem comprada, vão viajar de férias. É um momento de bastante movimento no consulado. Dezembro, né? Um mês de bastante movimento. Sim. No consulado. E muita gente se queixa ou reclama de não conseguir um agendamento ou de não conseguir resolver o seu problema de uma maneira rápida. Muitas pessoas, sobretudo casos em que as pessoas compram passagem, já tem voo e descobrem que o passaporte não está mais válido, ou que tem um limite de seis meses antes de viajar, procuram um consulado para tentar obter esse passaporte com a máxima urgência. Muitas vezes já até perderam o voo. Sim. Então é um tema recorrente e assim a gente sempre tenta esclarecer e prestar esse tipo de informação, né? Em que casos, em que situações nós podemos atender sem agendamento, né? Quais são esses casos, então? Se você puder especificá-los, cada um. Tem casos que são bem pela própria natureza, né? Um caso que nós atendemos sem agendamento é o caso de turistas, sobretudo. Sim. Que tiveram o passaporte extraviado ou roubado e precisam voltar para o Brasil. Nesses casos, existe a possibilidade de emissão de uma autorização de retorno ao Brasil, que é um documento emergencial que só permite que a pessoa viaje uma única vez e para o Brasil, e ele é emitido nós temos menos exigências, é uma situação emergencial. Então, nesses casos, as pessoas podem ir ao consulado o mais cedo possível, com fotografia, com foto, com algum documento de identidade, pode ser cópia, nesse caso, da autorização de retorno ao Brasil, ou, enfim, alguma testemunha que ateste que é um brasileiro,
E nós emitimos esse documento em caso emergencial. Esse é um documento de natureza emergencial, sobretudo. Há outros documentos também que são emitidos pela própria circunstância, né? Por exemplo, a certidão de óbito, a consularização da certidão de óbito. Então, muitas vezes alguém faleceu ou precisa fazer o traslado do corpo. Esse é um documento que nós fazemos sem agendamento. Na verdade, a própria situação de morte, de óbito de algum parente, de algum familiar, já é uma situação que é prevista como passível de atendimento em caráter emergencial. Então, muitas vezes, as pessoas precisam retornar ao Brasil porque algum familiar faleceu no Brasil, ou elas precisam retornar ao Brasil para acompanhar o corpo, enfim, essas situações, nós já existe a previsão de emergencial, né? E outras situações também, como a hospitalização de familiares no Brasil, que necessitem que os parentes se desloquem com urgência, que são situações imprevistas, né? Sobretudo em situações que demandam uma atuação mais rápida nossa. Que também é comum. E essas pessoas, Leonardo... É o caso de brasileiro. Claro, pode continuar. Eu pergunto depois. Não, uma outra situação também é comum, isso é bastante recorrente, são situações de brasileiros que estão em processo de regularização migratória ou mudança de status migratório e às vezes recebem a notícia de um agendamento de uma entrevista com pouca antecedência e elas precisam renovar o passaporte, obter um passaporte. Esse caso também de regularização migratória é um caso que nós prevemos, assim como aquela pessoa seria muito prejudicada, sobretudo a própria permanência dela nos Estados Unidos, né? Se ela não obtiver o documento e não puder comparecer à entrevista com os documentos necessários. Com certeza. Então, esses são basicamente os casos. Mas você ia me perguntar alguma coisa? Sim. Talvez seja já o que eu ia comentar. Claro, por exemplo, para esses tipos de casos, né, emergenciais, a pessoa deve se dirigir diretamente no consulado ou deve fazer um telefonema primeiramente, só para avisar que está a caminho? Como que é o processo? O telefone... Olha, a pessoa pode se dirigir diretamente, ela vai receber uma senha de encaixe, ou seja, ela vai esperar do que quem tem um agendamento. A gente sempre sugere que a pessoa vá ao mais... E também é bom... Nós estamos tendo um probleminha na conexão, Leonardo, que cortou o que você estava falando. Isto. Pode repetir pra gente. Nós sempre sugerimos que as pessoas tentem ir o mais cedo possível, antes do horário de abertura, às 9. Isso facilita. Elas vão ter que esperar um pouco mais do que as pessoas que têm agendamento. Claro. E existe a possibilidade também que, dependendo da situação, do movimento, do dia, elas não sejam atendidas naquele dia, tenham que ser atendidas no dia seguinte. Ligar com antecedência para o consulado é uma boa ideia também. Há o telefonema, uma telefonista que está à disposição, o número 305-285-6200, que ela pode ajudar a esclarecer essas dúvidas do que seria preciso levar. Porque quem vai fazer um documento em caráter emergencial, essa pessoa vai ter que obedecer todos os requisitos para um documento para o serviço consular, né? Então, se você vai solicitar um passaporte em caráter emergencial, você precisa apresentar todos aqueles documentos necessários para a emissão de passaporte, além de também trazer documentação que comprove, que fundamente o pedido caráter emergencial. Claro. Então pode ser um laudo médico, pode ser a própria situação de morte, um atestado de óbito é suficiente, pode ser um agendamento da entrevista na autoridade migratória, no órgão.
a pessoa precisa, além dos documentos necessários para emissão, né, do passaporte ou qualquer outro documento, procuração, o que quer que seja, ela precisa justificar por meio de documentos, por meio de provar, né, que tem essa urgência, esse caráter de urgência. Sim. Então, é essa situação que isso é diariamente, há várias situações. Ocorrem muito frequentemente. Ocorrem muito frequentemente. Especialmente agora no final do ano, né? Que é a época de mais... Sim, especialmente de festas, viagens. Que mais procura, exatamente. Então, assim, é uma situação que nós tentamos alertar sempre, que as pessoas mantenham seus documentos atualizados e que, ao planejarem uma viagem, né, realmente verifiquem o que é necessário, se precisam ter um passaporte com validade mínima, se for para o Brasil isso não é necessário, mas que tenha um passaporte atualizado, né, que tenha um passaporte válido. Antes de comprar a viagem, eu providencio o agendamento para fazer a emissão do passaporte. Exatamente. Então, essa é a orientação, né, que nós damos. Isso é um objeto de bastante... Há muitas pessoas que se queixam, né, dessa não possibilidade de ter um documento emitido em caráter emergencial por causa de uma passagem comprada, de uma viagem que já tinha sido planejada e por algum lapso dela, por alguma falta de planejamento, ela não atentou para o prazo de validade, mas é a maneira que nós encontramos de ter um atendimento mais eficiente, né, enfim, por meio do agendamento prévio. Né? Sim, e de poder facilitar também a vida das pessoas, né, mas é uma boa maneira também de agilizar para algumas pessoas que precisam, em casos assim de emergência como esses, né, Leonardo? E, por exemplo, a documentação, né, que sempre é muito importante trazer toda a documentação, como você mencionou. Você, antes da pessoa se dirigir ao consulado, é importante verificar na página da internet do consulado, onde tem também uma lista da documentação, que mesmo que sejam em aspecto emergencial, a pessoa pode consultar e já se preparar antecipadamente antes de se dirigir ao consulado. Exatamente. Telefonar também é uma boa ideia. Sim. Sobretudo, essa dúvida que muitas vezes as pessoas têm sobre se poderiam ser atendidas em caráter emergencial, né? Exato. Porque há casos também que são imprevistos, né? Essas são situações mais corriqueiras, né? Mas é possível que por alguma outra razão também a pessoa tenha uma urgência justificada, né, para a emissão de um documento, né, em caráter emergencial. Exatamente. Então é preciso consultar, né? Então é sempre importante consultar, ligar previamente. Isso evita dor de cabeça, que muitas vezes se dirigir ao consulado e não poder ser atendido, ou se dirigir ao consulado e mesmo que possa ser atendido, descobrir que precisa providenciar alguma coisa que não providenciou. Exatamente. Então essa é uma situação, essa é a orientação que nós damos. Isso mesmo. Então, se você é turista ou teve algum caso de hospitalização da família ou morte e também a regularização imigratória, ficam aqui o recado do nosso cônsul adjunto do Consulado Geral do Brasil em Miami, Leonardo Rabelo, que nos informou aqui sobre este tema, que são os casos emergenciais, que são esses que nós mencionamos, onde vocês podem procurar o Consulado Geral do Brasil aqui em Miami para casos de emergência, né, para fazer a sua regularização dos seus documentos. Bem, Leonardo, e também vocês podem entrar no site, né, miami.itamaraty.gov.br para saber mais informações sobre o que levar e sobre estes casos também, que são muitas vezes emergenciais. Bem, Leonardo, gostaria de agradecer sempre a sua presença, né, no Boletim do Consulado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado também mais uma vez pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Este foi o nosso cônsul adjunto do Consulado Geral do Brasil em Miami, Leonardo Gomes Rabelo, que sempre traz informação importante aqui a todos os cidadãos brasileiros
residentes nos Estados Unidos. Bem, e o nosso boletim do consulado regressa na próxima quinta-feira. E daqui a pouquinho, depois desse pequeno intervalo, nós temos aqui um convidado especial hoje, que é o modelo e ator Harrison Coelho, que já se encontra por aqui nos estúdios da Rádio Gazeta News e vai conversar aqui com a gente sobre o seu trabalho como, né, no entretenimento aqui nos Estados Unidos. É daqui a pouquinho. A gente volta já já. Aí, minha galera, aqui é o Johnny